Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Osiel Gomes. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 4, que tem por título Resguardando-se de sentimentos ruins. O textuário da lição está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 22, e nos diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Já a verdade prática nos ensina, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. O texto escolhido para a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 26. Acompanhe a leitura, por favor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Na verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O plano de aula nos apresenta 3 objetivos para esta lição. Primeiro, expor que o Evangelho não é antinomista. Segundo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E, finalmente, terceiro, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo em PDF com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui, logo abaixo na descrição deste vídeo. Vamos então para o comentário. Introdução. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Na realidade, meus irmãos, aqui nesse primeiro parágrafo, da introdução, o comentarista nos dá uma visão geral dos 3 tópicos que nós estudaremos durante a presente lição. E é importante também nós frisarmos, nós deixarmos claro para os irmãos que o foco principal desta lição será a questão das emoções, dos sentimentos ruins que nós podemos gerar ou permitir que sejam gerados no nosso coração. E esses sentimentos, como a própria Bíblia nos orienta, esses sentimentos ruins, eles podem nos influenciar poderosamente para que nós tomemos ações pecaminosas. Ou seja, nós cometamos pecados motivados por estes sentimentos ruins, por essas emoções ruins que afloram do nosso coração. Então esta aula vai tratar justamente dessa questão, desses sentimentos que podem nos levar ao pecado. Vamos ler um texto bastante importante que Salomão deixou registrado ali no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Acima de todas as coisas, guarda seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Veja o que interessante, Salomão deixou registrado ali no seu livro de Provérbios, que acima de todas as coisas nós devemos guardar
proteger o nosso coração, porque dali saem os comandos que dirigem a nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que daquilo que o coração está cheio é o que fala a nossa boca. Então vejam, meus irmãos, a grande importância que é para nós, cristãos, servos de Cristo, servos de Deus, guardar, ou seja, ter bastante cuidado com aquilo que nós tanto guardamos no nosso coração, quanto permitimos que seja gerado dentro dele. E o que é gerado dentro dele, normalmente, conforme já mencionamos, são os sentimentos. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e, por isso, a seção bíblica de Mateus 5, do 21 ao 26, será o objeto do nosso estudo. Aqui, meus irmãos, o comentarista está querendo dar ênfase à questão de que ele, na realidade, no seu entendimento, ele defende que o Senhor Jesus Cristo estava dando um alto valor à vida humana. Mas no meu entendimento, eu discordo um pouquinho levemente do comentarista, no meu entendimento, o que está em voga, ou seja, o que está sendo tratado nestes textos, é justamente a questão dos nossos atos de justiça, principalmente em relação aos nossos irmãos. A Bíblia é muito clara em nos informar e nos dizer, na realidade, que nós precisamos ser justos em todas as nossas ações, também nos nossos pensamentos e nas nossas intenções. E que a maior coisa, ou seja, a coisa mais importante que deve motivar a vida de um cristão é o amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus e depois o amor pelo nosso próximo. Há uma responsabilidade colocada sobre os nossos ombros de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, como sendo o que temos de mais importante na vida cristã. A palavra-chave para esta lição é justamente sentimento. O tópico 1 nos diz: o evangelho não é antinomista. Aqui, meus irmãos, nós vemos neste tópico 1 que o comentarista sai do tema principal da lição, que seria tratar da geração dos sentimentos ruins no coração do cristão, para tratar deste tema do antinomismo, que no meu entendimento é um tema secundário, ou seja, não tem relação direta com este tema principal, que seria tratar dos sentimentos gerados no nosso coração. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos sair um pouquinho do tema, do objetivo principal da lição, que seria tratar dos sentimentos, para tratarmos dessa questão do antinomismo. Subtópico 1, o que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei. Diz respeito a tudo o contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Meus irmãos, a respeito dessa questão do antinomismo, o comentarista da lição cita no livro de apoio que este movimento, esta doutrina, pode ser chamada antinomismo ou antinomianismo. E também este nome foi primeiramente considerado por Martinho Lutero. No nosso arquivo com as notas de aula, eu deixei um link para um artigo ali da Faculdade Mackenzie que trata dessa questão do antinomismo. Só que, inclusive, os irmãos, se quiserem dar uma olhada nesse artigo, o link está ali no nosso arquivo com as notas de aula. Porém, eu preciso dizer aos irmãos que este é um artigo, na realidade, de pós-graduação. Então, talvez para os irmãos que tenha um conhecimento mais simples, seja muito difícil de entender o que está sendo colocado ali. Mas a título de curiosidade, quem quiser ler mais a respeito dessa questão do antinomismo, pode usar este link ali das nossas notas de aula que aponta para um artigo lá na Faculdade de Teologia Mackenzie. Voltando então ao significado de antinomismo, Champlin, meus irmãos, menciona, ou melhor, afirma que esta palavra, esta doutrina antinomista, ela defende que nós, cristãos da nova aliança, não somos ou não podemos cumprir as leis morais, que as leis morais não fazem parte do dia a dia de um cristão da nova aliança. E as pessoas que defendem essa doutrina do antinomismo, elas se agarram naquela ideia de que, como nós
fomos, vamos dizer assim, como a lei, Cristo aboliu a lei, como diz a Bíblia Sagrada, inclusive as leis morais estão juntas, né, neste pacote que foram abolidas por Cristo Jesus. Mas como nós comentamos na lição passada, as leis morais, elas são imutáveis. Elas foram regulamentadas ali em Êxodo 20, com o que chamamos de 10 mandamentos. Só que esse conjunto de leis morais, ele expressa o quê? A verdadeira santidade de Deus. Então, a questão das leis morais, elas não foram revogadas para nós cristãos da Nova Aliança. Na realidade, conforme mencionamos na lição passada, elas foram potencializadas. Pois com a vinda de Cristo, nós não seremos julgados apenas por aquilo que fazemos, mas nós seremos julgados por aquilo que nós temos dentro do nosso coração, as nossas intenções, as nossas ideias, os nossos sentimentos e pensamentos. Nós seremos julgados, queridos irmãos, por tudo aquilo que está em nós, corpo, alma e espírito. E já os antinomistas defendem que não, que o crente pode viver livre, que o crente deve, na realidade pode não, que ele deve viver livre, que ele deve cumprir aquilo que está na sua mente, aquilo que ele acha, ou seja, aquilo que está subjetivamente, aquilo que ele considera subjetivamente correto dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Vejam então o grande engano que é essa questão do antinomismo. A própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então, queridos, se nós formos confiar no nosso coração para tomarmos decisão, com certeza, dia após dia, nós nos afastaremos mais e mais do Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso coração, apesar de que o Espírito Santo habita no nosso ser interior, nós não podemos nos esquecer que nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa, o pecado original herdado ali dos nossos pais do Éden. Então, este pecado original nos impulsiona, nos empurra para o pecado. Porém, aqueles que andam no Espírito conseguem vencer as concupiscências que dia após dia atacam ou querem dominar as nossas vidas. Então percebam que esse antinomismo é completamente contrário ao que nós encontramos na Bíblia Sagrada como regra de vida, como regra que eu posso dizer assim, como métodos de vida, porque nós temos que agradar a Deus em todas as coisas, e a lei moral e as leis morais, né, elas nos dão diretrizes a serem cumpridas para que nós consigamos agradar este Deus maravilhoso. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Na realidade, meus irmãos, Champlin menciona que para estes antinomistas, o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento, mas nós sabemos que não. O Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. O que ocorreu de diferente nessa questão toda é que, conforme também mencionamos na lição passada, a revelação de Deus para a humanidade, ela se dá de forma progressiva. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, Deus não se revelou completamente para o seu povo. Quando nos lembramos, por exemplo, daquela conversa, daquele diálogo que Deus teve com Moisés ali no Monte Horebe, o próprio Deus diz que antigamente Deus não tinha se revelado ao povo com o seu nome perfeito. E isso vem confirmar mais uma vez que a revelação de Deus para nós é de forma gradativa. Então, o Deus do Novo Testamento, revelado na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, é uma revelação mais profunda. Este Deus é um Deus que se revelou mais e mais na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Mas é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Hoje nós temos simplesmente um conhecimento maior, uma abertura maior para conhecer mais profundamente este Deus maravilhoso. Mas o Deus é o mesmo. Ou seja, essa defesa dos antinomistas, onde eles pensam, né, que o Deus que escreveu, o Deus de hoje, da nova aliança, não é o mesmo da antiga aliança, está completamente equivocada. O Deus é o mesmo.
Porém, a revelação que nós temos hoje deste Deus é uma revelação muito mais abrangente. Ainda temos muito a conhecer deste Deus. Mas hoje a revelação que nos é apresentada através de Cristo Jesus é uma revelação muito maior, muito mais abrangente do que a revelação que aquelas pessoas do Antigo Testamento tinham a respeito do seu Deus. Então, essa doutrina, essa defesa dos antinomistas cai por terra diante dessas revelações do Deus Todo-Poderoso que nós temos hoje como Igreja de Cristo. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Aqui, meus irmãos, preciso fazer uma observação, porque eu não entendi essa afirmação do comentarista. Eu procurei no livro de apoio que ele mesmo escreveu, não encontrei nada. Essa frase, essa afirmação não faz sentido nenhum para mim. Se você tiver uma ideia melhor que possa me esclarecer, por favor, deixa aqui nos comentários. O que será que o comentarista quis dizer com esta frase? Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Realmente não consegui compreender o que o comentarista quis nos dizer com esta frase. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Aqui também, meus irmãos, encontramos uma outra frase um pouco difícil de se compreender. Qual foi a abrangência, em qual direção o comentarista apontou para fazer essa afirmação. No que diz respeito a questões conceituais, nós concordamos de uma certa forma com essa afirmação, mas afirmar sobre isso nos dá assim, uma amplitude tão grande de temas que podem ser tratados que confesso aos irmãos que me deixou um pouco confuso. Se os irmãos tiverem uma opinião diferente, por favor, deixem aqui nos comentários que eu gostaria de entender a sua posição a respeito dessas duas frases que o comentarista deixou, né, desses dois textos que o comentarista deixou registrado aqui na lição, para que possamos tentar entender melhor. Eu entendo que o comentarista tem um nível acadêmico muito alto, me parece que ele tem vários títulos acadêmicos, estudou bastante, porém, muitas vezes, não sei se é em relação a isso, mas as pessoas que estudam muito, sabem muito, às vezes pode se esquecer que estão escrevendo, né, para pessoas que não têm esse mesmo nível acadêmico. E por conta disso, as ideias precisam ficar claras. A maioria de nós não tem condições ou não tem conhecimento para discutir determinados assuntos no que diz respeito à teologia, um mesmo nível com esses homens que são mestres e doutores em teologia, que se dedicam todos os dias a estudar. Nós estamos num nível mais baixo, nós estamos num nível mais popular. E às vezes algumas pessoas acabam incorrendo nesse erro, né? Porque acabam se esquecendo que estão escrevendo para pessoas que não têm o mesmo nível acadêmico delas. Isso acaba complicando um pouco a nossa vida. Os professores mais simples, que não têm assim uma formação teológica profunda, uma formação teológica sólida. Temos apenas conhecimentos gerais, né, alcançados por esforços próprios. Então, muitas vezes isso acontece, mas nós tentamos, né, de todas as formas, contornar essas situações para ajudar os nossos irmãos que têm certa dificuldade com alguns temas bíblicos. Entretanto, veremos que estes ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, citando Champlin menciona que os antinomistas, eles defendem uma liberdade, entre aspas, para fazerem o que desejarem. E conforme já mencionamos há pouco, a vida do cristão, nós temos liberdade para não pecar. Nós temos liberdade para fazer a vontade de Cristo. Cristo nos libertou do poder do pecado, porque aqueles que se intitulam livres, porque não obedecem a Deus, na realidade, estes são os escravizados. Escravizados pelos desejos da carne, escravizados pelos vícios, e nós, como cristãos, servos de Cristo, nós realmente temos a verdadeira liberdade. Temos a condição de poder escolher aquilo que queremos fazer. E nós,
por amor a Cristo, nós escolhemos obedecer aos mandamentos. Nós escolhemos agradar a Deus. Nós escolhemos andar após as pisadas de Cristo Jesus. Então, os antinomistas pregam a liberdade porque eles dizem que eles podem fazer o que quiserem. Mas nós, verdadeiros servos de Cristo, é que somos livres. Porém, escolhemos servir a Deus. Escolhemos obedecer aos mandamentos do Pai, por amor, por aquilo que Cristo fez por nós, nos salvando ali na cruz do Calvário. Subtópico 2, a lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isto. Realmente, Cristo, conforme citamos na lição passada, não desprezou a lei, mas ele veio cumpri-la integralmente. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos apontam para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Aqui, meus irmãos, eu defendo também uma posição um pouquinho diferente do comentarista, porque, no meu entendimento, quando o Senhor Jesus Cristo disse, ouvistes o que foi dito, ele estava fazendo o povo lembrar qual foi o limite ou quais foram as orientações da lei. Só que Cristo, quando disse, olha, vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo tal coisa. Ou seja, ali o Senhor Jesus Cristo estava claramente criando um contraste, ou seja, uma diferença, uma separação entre aquilo que a lei de Moisés pregava e aquilo que a lei do reino de Deus exige de cada um de nós. Então Cristo estava criando um contraste quando ele disse, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu, porém, vos digo, ele estava elevando o nível, ele estava aumentando as exigências que eram cobradas na lei de Moisés no que diz respeito às leis do reino de Deus. Então, teoricamente, hoje, as leis morais ainda são válidas, porém, elas são potencializadas. As exigências dessas leis morais foram aumentadas, porque antigamente, conforme já mencionamos nesta lição, os judeus ou os israelitas eram julgados pelas suas ações. Hoje nós somos julgados pelas nossas intenções e também pelas ações, porque as ações, elas nascem de intenções do coração. Então hoje nós somos julgados, teremos as nossas ações julgadas e também teremos as nossas intenções julgadas. Eu entendo que estamos sendo muitas vezes repetitivos, mas esses são conceitos, queridos irmãos, que precisamos ter claros na nossa mente e no nosso coração. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Aqui, meus irmãos, mais uma vez fazendo referência à lição anterior, onde nós afirmamos que a lei ela veio nos mostrar tão somente que nós somos pecadores. A lei veio apontar o pecado que existe no coração de cada um de nós, deixando claro que nós somos pecadores. Só que quando Cristo defendeu a lei, ele veio também nos mostrar, ou veio nos provar, que ele é, na realidade, o único que tinha condições de cumprir toda a lei. E perante a lei, por ele tê-la cumprido, ele foi considerado justo, porque ele cumpriu todos os requisitos que Deus havia determinado para nós, seres humanos. Cristo foi o único que cumpriu. E essa ação dele o tornou capaz de se entregar por nós, se entregar ali na cruz do Calvário, no nosso lugar. Um cordeiro imaculado, sem pecado, decidiu entregar-se no nosso lugar, pecadores miseráveis. Então foi isso que Cristo veio nos mostrar quando ele defendeu a lei. Atente para o mandamento não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam este mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Aqui, meus irmãos, conforme nós citamos, nós seremos julgados pela intenção do nosso coração.
E neste texto, o comentarista já começa a se dirigir para tratar do tema principal, defendendo que uma ação humana como provocar um homicídio, provocar a morte de uma outra pessoa, essa ação, ela surge, a motivação dessa ação surge justamente no coração da pessoa, nas nossas emoções. E justamente essas emoções que geram a intenção de matar alguém. Mais uma vez, então, reforçando o que nós já falamos lá na introdução, o nosso coração, as nossas emoções, elas têm poder de nos induzir a atitudes que são grandemente pecaminosas contra o nosso Deus. E quando olhamos essa questão de matar alguém, a intenção de matar alguém que surge dentro do coração de uma pessoa, normalmente é motivada por sentimentos ruins. Subtópico 3, legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Na realidade, aqui é mais uma frase bem elevada, de português bem elevado, que muitos irmãos podem ser que não compreendam, mas na nossa linguagem mais popular, queridos irmãos, o legalista é aquele que baseia a sua salvação ou baseia a sua condição diante de Deus tão somente na sua obediência. Ou seja, ele obedece para ganhar o favor de Deus, sendo que na realidade nós devemos obedecer por amor, não para ganhar o favor de Deus. Nós obedecemos porque amamos. Nós obedecemos porque já temos o favor de Deus, já temos a graça de Deus nas nossas vidas. Porque Paulo menciona, meus irmãos, que nós fomos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Isso significa o quê? Que depois que nós recebemos a salvação de Cristo, pela graça através da fé, nós precisamos fazer as obras de Deus, precisamos fazer as obras que comprovem essa questão da nossa fé. Tiago é muito claro disso, é muito claro nessa questão. Me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras através da fé. Ou seja, a fé, as obras, elas vêm confirmar a nossa fé, aquela fé que nós afirmamos ter. Então, se nós afirmamos que temos fé, porém as nossas obras não comprovam esta fé, então nós realmente não teremos, como é que eu posso dizer? Essa fé, ela não é comprovada porque não tem obras. Então o legalista, o que ele faz? Ele tenta, através da sua obra, das suas obras, através das suas obediências, ele tenta ganhar o favor de Deus. Mas não é por amor, é somente pela obediência. Mas para nós cristãos que compreendem bem a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos que obedecer por amor. É porque amamos que obedecemos. É porque amamos que nós temos acesso à graça de Deus. É porque amamos, aleluia, que nós nos esforçamos para agradar este Deus Todo-Poderoso. Não simplesmente por fazer as obras como legalista. E esse é mais um conceito, queridos, que precisa ficar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Conforme mencionamos, o antinomista é aqueles que querem tomar decisão de acordo com aquilo que ele pensa, do que aquilo que ele considera. Ou seja, ele quer ter uma vida totalmente comandada, dirigida por aquilo que está na sua cabeça e no seu coração. E conforme mencionamos, irmãos, quando nós nos deixamos ser dirigidos pelo nosso coração, nós fracassa,remos, nós erraremos, nós nos afastaremos do Deus Todo-Poderoso, porque conforme eu mencionei, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Outra versão diz que ele é extremamente corrupto, nosso coração é extremamente corrupto. Então nós não podemos andar de acordo com aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Nós temos que andar em seguimento à palavra de Deus, às normas que a Bíblia Sagrada estabelece, ou seja, nós não estamos sem lei, nós estamos debaixo da lei de Cristo, nós estamos debaixo da lei do reino de Deus. E nessa lei, os princípios morais, a lei moral, que foi defendida no Antigo Testamento, está para nós
potencializada. Temos ainda maiores exigências para nós, aqueles que servem a Cristo, no que diz respeito à sua conduta moral. Antigamente, adultério era só quando alguém se relacionava com outra pessoa que não fosse o seu cônjuge. Hoje, o adultério, ele nasce no coração e uma pessoa pode estar em adultério simplesmente por olhar e desejar alguém que não seja o seu cônjuge. Então percebam aí que o Senhor Jesus Cristo potencializou a questão das leis morais, aumentando as suas exigências. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Então são dois extremos aí da balança. O legalista é aquele que se agarra à letra da lei, se agarra e obedece por obedecer, achando que aquela obediência cega, né, vai trazer para ele a graça de Deus. E por outro lado, já temos o antinomista, que é aquele que diz que não precisa seguir nada, não precisa obedecer nada, que a pessoa pode andar livre. Ou seja, esses dois extremos, e meus irmãos, são extremos errados, perigosos. O cristão precisa andar no equilíbrio. E neste caso, qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é obedecer aos mandamentos de Cristo, os mandamentos do reino de Deus, por amor. Esta é a linha de equilíbrio, esta é a linha de conduta do cristão. Ser obediente aos mandamentos de Cristo, aos mandamentos do reino de Deus por amor. Obedecemos porque amamos. Seguimos porque amamos, aleluia. Fazemos quaisquer coisas porque amamos a Deus. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. É o que nós já temos mencionado. Os princípios morais que ele chama, o comentarista menciona aqui, né? Princípios morais divinos, ou seja, essas são as regras morais. Eles são atemporais. O que significa atemporais? Ou seja, não tem um tempo certo. Não tem um período certo a ser considerado. Isso significa que os conceitos morais são válidos eternamente. Uma vez estabelecidos por Deus os conceitos morais, os princípios morais divinos, esses princípios são válidos infinitamente, não tem prazo de validade. São válidos hoje, se Cristo não voltar daqui 1000 anos, continuarão sendo válidos daqui 1000 anos, daqui 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de anos para frente, não importa. O que é atemporal é que não tem prazo de validade. E justamente isso, os princípios morais, os conceitos morais do reino de Deus, eles são válidos, eles são atemporais, ou seja, nós precisamos considerá-los em todo o tempo da nossa vida aqui na Terra. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. É aquilo que eu comentei. Legalismo é um extremo, antinomismo é o outro extremo e o cristão precisa estar no meio, equilibrado. O cristão precisa ter uma vida equilibrada. Não podemos nem pender para o antinomismo, nem para o lado do legalismo. Fazermos tudo por amor a Deus e também amor ao próximo. Chegamos agora ao tópico 2 que nos diz: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Aqui então, meus irmãos, agora sim nós vamos voltar para o tema principal que deveria ser tratado nesta lição. Subtópico 1. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, que é o não matarás. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Aqui, meus irmãos, é realmente um ponto para nós começarmos a pensar a respeito dessa questão que o comentarista está pontuando. Por quê? A exemplo do que aconteceu, do que eu acabei de mencionar a respeito do adultério, o adúltero hoje não é aquela pessoa que simplesmente se relaciona intimamente com alguém que não seja o seu cônjuge. Se a pessoa no seu coração desejar uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, já se constitui em adultério. E de modo semelhante,
a questão de matar um irmão, matar uma pessoa, uma outra pessoa, obedece também à mesma regra. Assassino não é simplesmente aquele que se utiliza de uma arma qualquer para tirar a vida de alguém de forma consciente, de uma forma a pessoa tinha o objetivo de tirar a vida daquela pessoa. Então, quem mata, uma pessoa que mata, no que diz respeito às exigências do reino de Deus, não é simplesmente aquela que se utiliza de uma arma de fogo para tirar a vida de uma pessoa, mas é aquela que nutre este sentimento dentro do seu coração. Um sentimento de ira, um sentimento de cólera, um desejo e uma intenção de matar outra pessoa, mesmo que a pessoa não realize esse desejo e essa intenção. Perceba então as tratativas semelhantes em relação ao adultério com relação ao desejo de matar. Eles são tratados da mesma forma no reino de Deus. Se uma pessoa deseja adulterar, mas não adultera, não, vamos dizer assim, completa o desejo fisicamente falando, no entanto, ela vai ser julgada pela sua intenção. Ela não adulterou, mas ela teve muita vontade, ela planejou muito, ela quis muito, então ela já estava pecando. Da mesma forma, a questão do homicídio. Se a pessoa planeja, deseja, intenta matar alguém, mesmo que não tenha coragem de cumprir essa intenção, ela já estará sendo julgada pelas leis morais do reino de Cristo, pois a intenção foi formada dentro do seu coração. E é neste ponto que nós precisamos, queridos irmãos, começar a analisar essa questão das nossas relações com as outras pessoas. Não por acaso, o verbo irar no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Meus irmãos, eu acabei consultando um dicionário de grego a respeito dessa palavra orgizo e dois significados me chamaram bastante atenção, que foram ser provocado a ira e irar-se. Eu considero essas definições como sendo as mais apropriadas. Ser provocado a ira ou irar-se. Inclusive, no dicionário grego, apresenta umas coisas interessantes. Por quê? Por conta desse dicionário online, inclusive eu vi pela internet, existem dois tipos de geração de ira. A geração de ira, no que diz respeito às coisas de Deus. Como assim diz respeito às coisas de Deus? É aquela ira que surge, por exemplo, em nós, quando nós vemos alguém desobedecendo a Deus de uma forma contumaz, de uma forma teimosa. A pessoa está desobedecendo a Deus porque quer desobedecer a Deus. E isso normalmente gera em nós uma ira fortíssima. E isso, segundo o dicionário, é uma geração de ira benéfica, porque nos faz rejeitar uma ação pecaminosa. Já o mesmo dicionário menciona que existe uma outra geração de ira, que é uma geração de ira segundo o nosso coração. E essa geração de ira, segundo o nosso coração, é a geração de ira que o comentarista está combatendo aqui, que é uma geração de ira que provoca em nós sentimentos ruins, que provoca em nós intenções ruins de prejudicar, de matar, enfim, de ferir uma outra pessoa. Então essa geração de ira, segundo a nossa carne, segundo o nosso coração, segundo os desejos humanos, é que é prejudicial. A geração de ira, no que diz respeito ao zelo pelas coisas de Deus, é de certa forma benéfica para nós. Porque quando nós nos iramos por conta de injustiças cometidas, significa que a palavra de Deus está muito viva no nosso coração. Inclusive, a Bíblia menciona, meus irmãos, que Deus, ele se ira todos os dias. Vamos ler o que está ali, em Salmos 7, verso 11, na Almeida Revista e Corrigida. Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Vejam aqui que interessante. O nosso Deus se ira todos os dias. Mas por que Deus se ira? Por conta das injustiças que nós, seres humanos, praticamos todos os dias. Dioturnamente, ou seja, de dia e de noite. O homem está pecando contra Deus, o homem está desobedecendo a Deus, está maculando, não maculando, mas está
ferindo a santidade deste Deus maravilhoso com as suas ações. E isso, meus irmãos, traz a ira, provoca a ira deste Deus santo e poderoso. E quando nós nos colocamos diante de Deus, e quando nós aprofundamos a nossa comunhão com o Espírito Santo, enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, acontece, meus irmãos, vez após vez, de nós, vamos dizer assim, manifestarmos uma ira por conta da tamanha desobediência que nós estamos vendo à nossa volta. Muitas vezes nós nos iramos até contra nós mesmos. Por quê? Porque desobedecemos aos mandamentos de Deus, e isso muitas vezes, além, né, do arrependimento, além do coração quebrantado, muitas vezes pode gerar em nós uma ira contra nós mesmos. Por quê? Por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa, vamos dizer assim, da nossa não observância, a palavra certa é não observância dos mandamentos de Cristo que estão dentro do nosso coração. Então, de uma certa forma, quando a ira por coisas justas surge em nós, podemos, de certa forma, até nos alegrarmos, pois significa que ainda nós compartilhamos da sensibilidade do Espírito Santo no que diz respeito a combater as coisas ruins. Porém, meus irmãos, o que nós estamos tratando nesta lição é justamente a questão da ira gerada no que diz respeito à nossa própria carne pecaminosa. E aí, quando a ira é gerada pela nossa carne, por conta dos nossos sentimentos, aí é uma coisa difícil, aí é uma coisa que precisa ser combatida, que precisa ser evitada a todo custo. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que o fator que gerou essa ira e essa intenção de morte sobre a vida de Caim em relação a seu irmão Abel foi justamente a inveja. Se os irmãos se lembrarem do texto ali, do contexto da vida dos dois, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios perante Deus ali no Éden. Só que o que aconteceu? Ali no começo, né, eles já tinham saído do Éden, ali no começo da primeira família, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus, porém Deus aceitou os sacrifícios de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E não foi, algumas pessoas defendem que foi por conta daquilo que eles ofereceram, porque Abel ofereceu do seu rebanho, já Caim ofereceu dos frutos da terra. Não tem nada a ver, nós entendemos que não tem nada a ver com a oferta, e sim tem a ver com aquilo que estava dentro do coração. Em resumo, a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita, e isso gerou ira no coração de Caim por inveja do seu irmão, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e não havia aceitado a oferta dele. Só que o problema não estava em Abel, o problema estava no próprio Caim, tanto que Deus o repreendeu, dizendo, olha, se você fizer bem, você será aceito. Porém, Caim permitiu que aquele sentimento de inveja que gerou a fúria, que gerou a ira contra o seu irmão, se desenvolvesse de uma tal forma que a ponto dele matar o seu irmão motivado por essa ira. Então, aqui nós vemos o desenvolvimento da ira através, que foi decorrente, no caso de Abel, no caso de Caim, decorrente de uma inveja do seu irmão. E nós vemos, meus irmãos, que essa questão é muito recorrente, ou seja, acontece muitas vezes essa questão da inveja motivar sentimentos e ações ruins. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue para ser crucificado por inveja. Os irmãos de José o levaram para o Egito, ou o venderam ali para os ismaelitas que o levaram para o Egito, motivados por inveja. Daniel foi jogado na cova dos leões, por quê? Porque os seus opositores tiveram inveja dele. Davi foi perseguido por Saul, porque Saul tinha inveja dele. Então nós vemos, irmãos, que o sentimento de inveja é um dos maiores motivadores para alguém desenvolver a intenção de fazer mal para outra pessoa dentro do seu coração. Vejam então que complicadíssima essa questão da inveja. E no caso de Caim foi justamente isso. A ira surgiu porque Caim teve inveja do seu irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal,
mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Aqui, meus irmãos, o comentarista está tratando dos desdobramentos das coisas até que alguém tenha a intenção de matar alguém e o faça fisicamente. Aqui o comentarista menciona, né, que o sexto mandamento não envolve apenas o quê? Uma sanção penal. O que é uma sanção penal? Uma condenação porque alguém matou. Mas no que diz respeito ao reino de Cristo, envolve também as palavras, as emoções e os insultos que envolvem, né, essa questão do desejo, da geração do desejo de matar alguém dentro do coração da pessoa. É aquilo que eu havia dito. Nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração e não apenas pelas nossas ações. Lembrando, meus irmãos, aqui, mais uma vez é importante nós nos lembrarmos que muitas vezes a ira gerada por conta de uma indignação em relação à obra de Deus, conforme nós falamos, pode nos levar a ter ações que, vamos dizer assim, de uma certa forma, elas podem causar impacto na vida das pessoas. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo ali, quando entrou no templo e viu as pessoas vendendo ali as pombas, os cambistas e tudo mais. A Bíblia fala, se eu não me engano, ali em João, é João mesmo, ali no Evangelho segundo São João, que o Senhor Jesus Cristo fez um azorrague de cordas, que seria como se fosse um chicote, e começou a colocar todas as pessoas para fora do templo, expulsar as pessoas, enxotar os animais, tirar as pessoas, enfim. Por quê? Porque ele se indignou de uma tal forma, ou seja, ele se irou de uma tal forma, que ele vamos dizer assim, que ele agiu no sentido de zelar pela casa do seu pai, que seria a casa de oração. Então ele agiu de uma forma a causar impacto e incômodo na vida das pessoas. Mas ali é importante nós mencionarmos que o Senhor Jesus Cristo estava irado não com uma pessoa específica, ele estava irado com ações, com atitudes, com as intenções do coração daquelas pessoas que estavam fazendo da casa do seu pai, da casa do nosso Deus, um antro, né, um covil de ladrões, porque estavam negociando dentro da casa de Deus. Então percebam que a ira, quando é gerada no que diz respeito ao zelo pela obra de Deus, ela pode até nos induzir a tomar atitudes fortes, tomar atitudes que venham a causar desconforto em outras pessoas. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas nós precisamos ser bastante ponderados nessa questão. Às vezes temos vontade, né? Às vezes surge no nosso coração uma ira tão grande por conta de injustiças que são cometidas, inclusive até dentro da nossa igreja, até no meio dos irmãos, que isso pode nos levar, ou pode ter a tendência de nos levar a pecar contra outras pessoas. Por quê? Essa ira gerada, ela precisa ser controlada e ela precisa ser colocada aos pés de Cristo Jesus para que nós não incorramos em pecado. Então esse é só um detalhe que eu gostaria de deixar claro para os irmãos no que diz respeito a essa questão que o comentarista mencionou, né, das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas intenções. Precisamos separar essas duas coisas. A ira gerada pelo sentimento humano e a ira gerada pelo zelo em relação às coisas de Deus. Mas mesmo a ira gerada pelo zelo pelas coisas de Deus, nós temos que ser bastante ponderados para que nós não pequemos. Mesmo tendo uma causa justa para estarmos irados, as nossas ações não podem se tornar pecaminosas por conta disso. Então, mesmo nessa questão, nós precisamos ter bastante cuidado. Subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Aqui é interessante, meus irmãos, porque essa questão da permissão para irar foi mencionada a primeira vez lá por Davi no Salmos 4, verso 4. E depois foi confirmada por Paulo lá em Efésios 4 e 26. Então, nós até podemos nos irar, porém, nós precisamos vigiar para que essa ira não se transforme em pecado. Vamos ler o que está ali em Efésios 4 e 26, vamos ler na Nova Versão Transformadora. E não pequem
ao permitir que a ira vos controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Vejam aqui que interessante. O irar-se não é pecado. Conforme eu mencionei, até o nosso próprio Deus se ira todos os dias. Então, o irar-se não é pecado. Mas esta ira pode nos levar a pecar. E aqui, nessa tradução Nova Versão Transformadora, está dizendo que nós não podemos nos deixar ser dominados pela ira. Uma pessoa dominada pela ira, a Bíblia chama de iracunda. Uma pessoa que, por qualquer motivo, ela se ira e essa ira faz com que ela tome atitudes pecaminosas, atitudes violentas, atitudes desrespeitosas. Por quê? Porque essa pessoa já foi dominada pela ira. Mas Paulo é claro em dizer, não deixe que a ira domine a sua vida. E na sequência do versículo diz, e se você se irar, essa ira não pode ir com você para a cama. Ou seja, você não pode dormir irado. Você precisa se acalmar antes de dormir. E essa orientação normalmente está na Bíblia justamente para que esta ira não gere em nós raiz de amargura. Os irmãos vejam então como é importante nós meditarmos e raciocinarmos sobre este tema. A ira é uma emoção humana. Meus irmãos, aqui infelizmente não tem como concordar com isso. Nós já vimos falando, já lemos lá nos Salmos 7, se eu não me engano, que Deus é um Deus que se ira, um juiz justo que se ira todos os dias. Aqui o comentarista diz que a ira é uma emoção humana. Não posso concordar com isso. A Bíblia fala que Deus se irou várias vezes, então não tem como mencionar que a ira é uma emoção humana, não tem como afirmar isso. Inclusive, vamos fazer mais uma leitura, só para isso ficar claro para os irmãos. Na conversa que Deus teve com Moisés ali no Monte Horebe. Vamos ler Êxodo capítulo 4, versículos 12 a 14. Percebam, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então, percebam, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Irmãos, é muito clara a palavra de Deus dizendo quando Deus se irou contra Moisés, porque Moisés estava assumindo uma posição de covardia diante de Deus. Ao invés de obedecer à ordem de Deus, Moisés estava se acovardando e querendo passar para outro a responsabilidade que Deus estava colocando sobre os seus ombros. A Bíblia é clara e Deus se irou contra Moisés. Então, como é que nós podemos afirmar que a ira é uma emoção humana? É que nós, no nosso coração, como seres humanos, a ira realmente pode causar muitos males se ela não for dominada, se ela não for conduzida corretamente. Porém, eu acho difícil concordar com essa questão, com essa afirmação do comentarista dizendo que a ira é uma emoção humana, porque a Bíblia nos mostra claramente que até o próprio Deus se ira, e se ira todos os dias. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus, conforme nós já mencionamos agora há pouco. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, também conforme já citado. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Aqui também já tratamos todas essas duas questões. A geração da ira, por conta do zelo pela palavra de Deus, por conta da indignação frente ao pecado, tanto de outras pessoas quanto o nosso próprio pecado, e a ira gerada por conta de emoções humanas, a ira gerada no coração, conforme o comentarista próprio mencionou aqui, por conta de uma obra da carne pecaminosa, orgulhosa, odiosa ou vingativa. Então, pelo menos essas três coisas. Orgulho.
Ódio e vingança podem gerar em nós essa questão da ira. E tudo isso precisa ser combatido por cada um de nós, porque ira gerada por essas três, vamos dizer, sementes, né, do orgulho, do ódio e da vingança, a ira gerada por essas três sementes certamente nos levarão a pecar contra o Deus Todo-Poderoso e também contra o nosso próximo. Então são situações em que nós temos que ter bastante cuidado em relação a ela. Subtópico 3, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Conforme mencionamos, meus irmãos, no início, né, na introdução, eu vejo com outros olhos essa questão, que não é que o Senhor Jesus está dando um valor à pessoa humana, como diz aqui, né, o valor da pessoa humana, e sim sobre a necessidade de nós tratarmos todas as pessoas que estão à nossa volta com justiça e amorosamente. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é de uma conduta moralmente desprezível. Veja aqui, meus irmãos, conforme a minha ótica, a minha interpretação, aqui o Senhor Jesus Cristo está dando ênfase simplesmente à injustiça, que nós não podemos ser injustos. O que dizer quando fala aqui, ó, por isso chamar alguém de raca significa inútil, cabeça oca ou vazia. É uma ofensa grave igualada à blasfêmia. No meu entendimento, o que significa alguém chamar alguém de inútil, cabeça oca e vazia? Significa que alguém está, em primeiro lugar, se colocando acima dessa pessoa numa posição de orgulho, numa posição de superioridade. Numa segunda questão, num segundo ponto, essa pessoa se colocando num ato de superioridade, ela está desprezando alguém com quem ela tem pouca consideração. Ou seja, isso é uma atitude de orgulho e falta de amor pela outra pessoa, que no meu entendimento não tem ligação direta em não dar valor à outra pessoa, e sim no que diz respeito a respeitar a pessoa. Mesmo que nós achemos que temos alguma coisa que nos diferencia em relação a outra pessoa, nós nunca podemos nos considerar superiores às outras. Na realidade, Paulo diz ao contrário. Considere as outras pessoas superiores a você mesmo. Se humilhe diante das outras pessoas. Ou seja, uma pessoa que tenha esse posicionamento de desprezar, de humilhar, de ofender outras pessoas, ela está pecando gravemente contra Deus porque ela está se colocando acima das outras pessoas. E isso, meus irmãos, a soberba, o orgulho, é um grande pecado diante de Deus. E no que diz respeito na continuação, quando chama de louco, né, que significa ímpio, incrédulo, e ímpio ou incrédulo, vamos dizer assim, é também uma situação de desrespeito às outras pessoas, uma situação onde a pessoa que se coloca está se colocando acima da outra pessoa, numa posição de superioridade, numa posição de orgulho. E isso, meus irmãos, perante Deus é uma coisa inaceitável. Nós não podemos nos colocar, nós não podemos nos considerar, nesse sentido, orgulhosamente como melhores do que ninguém, e principalmente mencionando, né, mencionando sentenças de juízo, sentenças de menosprezo em relação às outras pessoas. Isso, perante Deus, é um grave pecado. O pecado do orgulho, o pecado da soberba, o pecado da pessoa se considerar melhores do que outras pessoas. Então percebam que não é simplesmente, na minha visão, não é simplesmente nós acharmos aquela pessoa tem um valor. Aquela pessoa merece respeito, aquela pessoa merece ser amada, aquela pessoa merece ser respeitada, aquela pessoa merece ser ajudada, independente daquilo que ela tenha, independente das diferenças que possam haver entre nós e elas, nós temos uma obrigação moral de amá-la, de respeitá-la e de tentar de todas as formas ajudá-la. É isso que o Evangelho espera de nós, é isso que o Senhor Jesus Cristo espera de cada um dos seus servos. Por isso que ele condena profundamente essas questões de nós nos referirmos às outras pessoas de uma forma
pejorativa, nos colocando, assumindo uma posição de superioridade em relação a ela e desprezando as outras pessoas. Isso, meus irmãos, é um gravíssimo pecado diante do Senhor nosso Deus, que ele tratou de uma forma metafórica, de uma forma figurada, com essas duas expressões, né, do raca e do louco. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Aqui, meus irmãos, é Champlin quem nos dá uma informação bastante interessante. Essa questão aqui do fogo do inferno, que o Senhor Jesus Cristo estava usando aqui perante as pessoas ali, perante os seus discípulos ali no Sermão do Monte, era um costume que havia ali em Israel, porque não estava se referindo, essa passagem do Senhor Jesus Cristo não estava se referindo ao inferno real que nós conhecemos como Geena, mas ele estava se referindo a um lugar que havia ali em Jerusalém, que eles chamam de Vale de Inom, que antes da época do Senhor Jesus Cristo, esse vale, na realidade em outras passagens bíblicas, o nome era o Vale dos Filhos de Inom, que seria onde muitas vezes os israelitas iam lá fazer sacrifícios para sacrificar os seus filhos para os deuses, sacrificar os seus filhos para Moloque e outras entidades pagãs daquela. Então, esse Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, era inicialmente um lugar onde as pessoas faziam sacrifícios humanos, faziam sacrifício dos seus filhos às entidades pagãs, e depois este lugar se transformou no lixão da cidade, dali de Jerusalém. O lixão, ou seja, onde as pessoas colocavam ali tudo aquilo que não prestava mais. Então, naquele lugar o que acontecia? Aquele lixo ele era queimado, então ali estava sempre em chamas, tinha sempre fumaça, sempre mau cheiro, sempre uma coisa muito complicada ali naquele vale do Inom. E ali os israelitas, por conta deste constante fogo, da fumaça, do cheiro de enxofre, vocês imaginam ali o cheiro do lixo sendo queimado, aquele cheiro de enxofre muito forte no nariz, enfim, aqueles odores, aquela temperatura e aquele fogo presente, os judeus comparavam aquele vale de Inom justamente com o inferno. Então vejam que interessante. Essa condenação ao fogo do inferno que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, segundo Champlin, é uma referência justamente a este Vale dos Filhos de Inom, que os judeus ali comparavam com Geena, comparavam com o inferno, porque era um lugar onde o fogo não se apagava, um lugar onde tinha bastante fumaça, bastante cheiro de enxofre, um lugar insuportável. E esse era justamente a recompensa, vamos dizer assim, para quem era condenado ali no Sinédrio. Então vejam que interessante essa questão dessa comparação. É importante, meus irmãos, com essa questão eu quero fazer aqui um parênteses, abrir aqui um parênteses, da importância, né, de nós, sempre que possível, fazermos leituras de outros textos para tentarmos enriquecer a nossa aula com essas informações, com informações que são importantes, com informações que geram assim curiosidade dos nossos alunos e geram engajamento, né? As pessoas ficam atentas ali todas as vezes que nós trazemos assuntos adicionais ligados à lição, certamente, né? Também não podemos trazer assuntos aleatórios, mas informações e curiosidades referentes à lição são muito importantes para manter a atenção da sua sala, manter a atenção dos seus alunos. É muito importante quando nós conseguimos fazer isso. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração, conforme nós já mencionamos várias e várias vezes nessa lição. A vida humana tem um valor sagrado. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, o comentarista menciona essa questão do valor. Conforme eu disse, eu tenho uma outra visão no que diz respeito a este texto, ou esta afirmação, né, do comentarista, fazendo um link direto da forma que nós temos que tratar as outras pessoas por conta do valor dessas pessoas. Conforme eu já disse a vocês, a minha interpretação é que nós devemos usar de amor, usar de misericórdia, usar de consideração com todas as pessoas, não nos considerando superiores a ninguém. Pelo contrário, considerando as outras pessoas superiores a nós, conforme nos ensina Paulo nas suas epístolas. Agora aqui, nesta frase solta, né? A vida humana tem um valor sagrado.
Eu não discordo, na realidade eu concordo com essa frase, porém eu quero transportar essa frase para um outro aspecto, nós olharmos para ela de um jeito diferente. A vida realmente tem um grande valor para Deus, a ponto de nós, seres humanos, não termos o direito de tirar uma vida, seja através de um aborto, seja através de tirar a vida de alguém no que diz respeito ao dia a dia. A única exceção para essa coisa, meus irmãos, é na guerra. E também nos dias atuais, na questão daqueles que trabalham com segurança pública. A pessoa não vai matar alguém porque está com ódio da pessoa, mas a pessoa muitas vezes acaba matando alguém, por exemplo, a pessoa é da polícia. A pessoa, ela recebe tiros, ela é recebida a tiros pelos bandidos e a ação de revide, ou seja, os guardas, os policiais, acabam revidando aqueles tiros porque eles não vão morrer, né, diante das pessoas sem se procurar se defender. E aí, numa situação como essa, um policial, mesmo cristão, pode acabar tirando a vida de uma pessoa, exercendo o justo direito da defesa própria, da defesa pessoal. A pessoa o policial revidou os tiros que recebeu dos bandidos como defesa pessoal. Então, nesse caso, a pessoa não poderia, pela minha visão, no que diz respeito à Bíblia, ser acusada de um homicídio, porque a pessoa estava revidando em defesa própria. É facultado vamos dizer assim, esse direito a todas as pessoas, os policiais. Numa guerra, por exemplo, é a mesma coisa. Uma guerra onde um soldado ele vai lá para a guerra, se essa pessoa, mesmo sendo cristão, acaba tirando a vida de uma outra pessoa em legítima defesa, eu acredito, no meu entendimento, a pessoa não pode ser acusada de homicídio. Nós vemos, por exemplo, as guerras na Bíblia. As guerras aconteceram no Antigo Testamento e durante uma guerra os combatentes não são acusados de assassinos, de cometerem assassinatos, a não ser que eles, de uma certa forma, conforme acontecia, por exemplo, os assírios, a Bíblia menciona que muitas vezes eles entravam em Israel e a ira deles era tão grande contra os israelitas que muitas vezes eles pegavam a espada e matavam as mulheres grávidas e chegavam a ponto de cortar a barriga da mulher para matar o feto que estava dentro dela. Então aí é assassinato, aí é barbárie que a pessoa está cometendo. Mas no que diz respeito a, durante uma guerra, uma legítima defesa, tirar a vida de alguém por legítima defesa numa guerra, ou exercendo a sua profissão, por exemplo, de policial, no meu entendimento, a pessoa não pode ser chamada, não pode ser considerada como um homicida, porque a pessoa estava agindo em legítima defesa. Porém, fora dessas situações, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Conforme eu comentei no começo da minha fala, as pessoas, por exemplo, que defendem, né, o aborto, são situações em que a Bíblia não nos autoriza justamente por causa do valor da vida humana. Nenhum de nós tem direito a tirar uma vida humana, nem a nossa no que diz respeito ao suicídio. Não temos esse direito, porque a vida humana somente o Senhor tem o poder de tirar. Tirando essas duas situações que eu comentei, uma guerra ou a pessoa exercendo a legítima defesa no que diz respeito à sua profissão de policial. Mas fora essas duas situações, nenhum de nós tem direito de tirar a vida de alguém, muito menos a nossa. Por quê? Realmente, a vida humana tem um grande valor para o nosso Deus e nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas. Pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o que já viemos falando a todo tempo. Todo tipo de ação dessa forma, né, de falar mal e tudo mais, no fundo, é uma ação onde nós estamos tentando nos colocar acima das outras pessoas. Numa situação de soberba, numa situação de orgulho, numa situação de se achar melhor do que outros, do que as outras pessoas. E isso se classifica, se configura num grave pecado diante do nosso Deus. Não é uma atitude correta para um servo de Deus ter.
Chegamos agora ao tópico 3, a oferta do altar e a desavença. Subtópico 1, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Aqui, meus irmãos, eu entendo que, às vezes, discordar do comentarista causa desconforto no coração de algumas pessoas e de vez em quando eu recebo alguns comentários que as pessoas dizem, você discorda muito desnecessariamente do comentarista. Meus irmãos, nós temos que pensar, nós somos seres pensantes. Temos obrigação de analisar tudo isso. E aqui é mais um ponto onde eu discordo. Discordo humildemente, mas eu discordo. Eu não posso ir contra aquilo que eu acredito. E aqui é mais um ponto em que eu discordo do comentarista. O que ele diz aqui, que o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que nós não temos que apresentar a nossa oferta, nós não podemos apresentar a nossa oferta no altar com o coração cheio de ira e rancor. Isso eu apoio completamente. Realmente não podemos estar diante do altar de Deus com ira e com rancor. Na realidade, se nós, antes de irmos para a igreja, brigarmos com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, nós precisamos nos reconciliar com o nosso cônjuge antes de nós fazermos a oferta, apresentarmos a oferta diante de Deus. Concordo plenamente com isso. Só que qual é a minha discordância aqui em relação ao comentarista? Em relação ao que aconteceu no 23 e 24. Mateus 23 e 24 nos dá a entender não que a pessoa tenha ódio de nós, mas sim que nós falhamos para com a outra pessoa. Vamos ler esse texto, Mateus 5, 23 e 24, na Nova Versão Transformadora. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, perceba, você se lembrou que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Notem aqui, meus irmãos, o ódio não está no coração do ofertante, não é a pessoa que se chegou no altar para oferecer, nesse caso em particular, não é a pessoa que quando chegou ao altar estava com ódio no coração. A pessoa se lembrou que ela fez alguma coisa contra uma outra pessoa, ela cometeu uma injustiça contra outra pessoa, e a orientação do Senhor Jesus Cristo é assim: você cometeu uma injustiça contra outra pessoa? Sim, cometeu. Então, antes de você vir e oferecer a sua oferta, vá se reconciliar com aquela pessoa com a qual você foi injusto, com a qual você você teve um procedimento errado, um procedimento não amoroso. Porque o texto é muito claro, pelo menos para mim. Percebam, vamos fazer a releitura. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, ou seja, você ou eu, a pessoa que está ofertando, que está fazendo a oferta no altar, ela se lembrou que fulano de tal tem alguma coisa contra ela. Por que a pessoa tem alguma coisa contra ela? Porque ela fez algum tipo de mal para com aquela pessoa. Ou seja, a pessoa está mal com ela, vamos dizer assim, tem alguma coisa contra ela, porque essa pessoa que está ofertando pecou, falhou, errou, tem uma dívida para com aquela pessoa. Então, neste caso, o Senhor Jesus Cristo diz que, olha, antes de oferecer a sua oferta no altar, deixa aí do ladinho a oferta e vá se reconciliar com a pessoa com a qual você ofendeu, com a qual você deve, com a qual você destratou. E depois que você tiver se reconciliado com ela, você volta e apresenta a sua oferta. Não sei se eu fui claro na minha colocação, meus irmãos. Então, essa análise do que aconteceu aqui em Mateus 23, 24, pelo que nós vemos no texto, não é que a pessoa se apresentou no altar com o coração cheio de ira. É que ela pecou em relação a outra pessoa e essa pessoa se sentiu injustiçada por aquela, Ela foi injustiçada, ela foi ferida, ela foi menosprezada, enfim. A pessoa sofreu alguma coisa que aquele ofertante fez para com ela e a pessoa tem uma dívida espiritual para com aquela pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo disse, olha,
vai se reconciliar primeiro com aquela pessoa na qual você ofendeu e depois você vem e apresenta a sua oferta. Essa é a minha visão do que eu vejo das traduções que eu leio a respeito desses dois versículos. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. E é justamente o João fala isso muito claro, né? Se nós não amamos o nosso irmão que estamos vendo, como é que nós podemos afirmar que amamos a Deus a quem nós não vemos? Então precisamos amar a Deus e também amar os nossos irmãos. E João é muito claro em relação a isso. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava este ato. Realmente, nós vemos na Bíblia Sagrada que, principalmente no Antigo Testamento, os israelitas eram obrigados, por lei, a comparecer diante do Senhor em Jerusalém 3 vezes no ano para a celebração das festas. 3 vezes ao ano, o israelita era obrigado a ir para Jerusalém para celebrar as festas ali oficiais do reino de Israel. Então, o sacrifício oferecido por um fiel diante do seu Deus era algo muito valioso no passado e continua sendo algo muito valioso hoje. A questão do voto, a questão das promessas, principalmente o voto, O cristão muitas vezes não fala promessa, o cristão considera voto. O voto é muito importante diante de Deus porque ainda é uma prática bastante valorizada e tudo aquilo que oferecemos como sacrifício diante de Deus, seja na parte financeira, seja na parte de louvor, enfim, qualquer tipo de coisa que nós oferecemos voluntariamente para o Senhor, qualquer tipo de coisa que eu digo assim, que seja válida, que seja de excelência, qualquer coisa excelente que oferecemos para o Senhor, tudo isso é válido, tudo isso tem um grande valor diante do Senhor, nosso Deus. Entretanto, não adianta reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5 e 24. Aqui, meus irmãos, é importante nós nos lembrarmos, justamente conforme eu mencionei, que nós precisamos lutar e buscar estar bem com todas as pessoas. A própria Bíblia diz, Paulo afirmando, naquilo que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. Se a pessoa não quer ter paz conosco, não importa, mas tudo aquilo que nós precisarmos fazer, que nós pudermos fazer para reestabelecer a paz com as pessoas, nós precisamos fazer. É de nossa responsabilidade lutar para estar em paz com todas as pessoas. Porém, se a pessoa, mesmo com os nossos esforços, mesmo com as nossas ações de reaproximação, muitas vezes vamos à pessoa, pedimos perdão, mesmo sem dever nada, mas enfim, com a nossa consciência tranquila, nós vamos buscar de todas as formas a reconciliação. Se a pessoa não quiser aceitar a reconciliação, é um problema dela com Deus. Nós fizemos a nossa parte. Então, que fique claro a esse respeito. Nós, como cristãos, de acordo com tudo aquilo que está ao nosso alcance, precisamos viver em paz com todas as pessoas. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Inclusive, vamos ler essa orientação de Paulo. Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18, vamos ler também na Nova Versão Transformadora. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Veja então a orientação de Paulo aqui em Romanos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Essa é uma ordenança bíblica para todos nós. É uma expectativa do Senhor Jesus Cristo que nós nos esforcemos ao máximo possível para viver em paz com todas as pessoas, naquilo que depender de nós. Se a pessoa não quiser, é um problema dela com Deus. Mas naquilo que depender de nós, precisamos nos esforçar para viver em paz com todas as pessoas. Segundo, subtópico 2, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração, os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Na realidade, meus irmãos, o 23 e 24
na idade dos 25, 26, é o que mais ou menos nos explica o 23, 24. Vocês percebam aqui, né, quando na passagem o Senhor Jesus Cristo diz, olha, vai se reconcilia-te com o teu adversário. Ou seja, você fez o mal para ele, você precisa o mais cedo possível se reconciliar com ele. O que é essa reconciliação? Justamente desfazer ou compensar o mal que você fez para outra pessoa. Porque uma pessoa vai te levar a juízo, percebam aqui o contexto da história. Se uma pessoa vai levar uma outra pessoa ao juízo, significa que essa pessoa ofendeu a pessoa que está levando ela ao juízo. Ou seja, a pessoa vai apresentar diante do juiz uma injustiça que a outra pessoa fez. E o Senhor Jesus Cristo disse, olha, quando você está indo no caminho, já desfaz as suas injustiças. Por quê? Porque se a pessoa chegar a te levar diante do juiz e você não tiver entrado num acordo com ela, não tiver se reconciliado com ela, você vai ser preso e vai ter que pagar até o último ceitil, ou seja, até o último centavo. Então, esses versículos 25 e 26 meio que explicam o 23 e 24. Ou seja, quem faz uma injustiça precisa imediatamente buscar remediar essa injustiça, buscar consertar essa injustiça, para que a pessoa não leve o seu nome, espiritualmente falando, diante do juiz. E quem é o juiz? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Então percebam que os dois textos estão muito interligados. Aquele que vai apresentar a oferta no altar e se lembra que alguém tem alguma coisa contra ele, por quê? Porque ele fez alguma injustiça contra outra pessoa, ou esses dois que estão caminhando para o tribunal, o Senhor Jesus Cristo diz, olha, você errou, se reconcilia imediatamente, já remedia, né? Conserta aquilo que você fez de errado, se reconcilia com o seu adversário, para que depois a sua conta não chegue muito maior e você seja condenado diante do justo juiz, que é o Senhor nosso Deus. Vejam então que os dois textos estão intimamente ligados, queridos irmãos. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de centavo. Então, pagar realmente o sentido figurado aqui era justamente pagar até o último centavo da sua dívida. E isso nos leva a pensar o quê? Que todas essas dívidas, ou todas as pessoas que tiverem dívidas, essas dívidas serão cobradas integralmente pelo nosso Deus. Não vai ficar nada para trás. Se a pessoa não se reconciliar, se a pessoa não remediar o seu erro, a dívida será cobrada pelo juiz, o nosso Deus, até o último centavo. Daí que a importância, meus irmãos, de nós termos um coração aberto a se reconciliar, a se humilhar, a realmente remediar tudo aquilo de errado que nós, porventura, houvermos feito. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho, conforme já mencionamos. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, pelo menos um, que possa julgar entre os irmãos. Meus irmãos, aqui nessa passagem de Paulo aos Coríntios, fica claro que os irmãos ali de Corinto, o próprio Paulo menciona na sequência, né, no contexto dessa passagem, que os próprios irmãos estavam agindo com injustiça em relação aos outros. Ou seja, os irmãos não estavam assumindo a posição cristã, eles estavam, como o brasileiro, né, querendo levar vantagem em cima dos outros irmãos, agindo de forma injusta, e por conta disso, eles acabavam sendo injustos uns com os outros e acabavam uns irmãos levando outros irmãos a tribunais, a juízes, para tentar sanar essas injustiças, né? Mas o próprio Paulo diz que os dois, todo mundo estava sendo injusto e todo mundo estava querendo buscar justiça nos tribunais humanos. E isso, meus irmãos, era um grande escândalo, tanto para eles quanto para nós mesmos. E o conselho de Paulo e a pergunta de Paulo, na realidade, é: por que não sofreu o dano? Ou seja, você foi injustiçado por alguém? Por que você simplesmente não perdoou e passou por cima e continuou caminhando? Porque essa é a expectativa de Deus para conosco. Você foi injustiçado, você foi passado para trás, você foi enganado por um irmão?
Apresente diante de Deus isso daí, porque Deus é aquele que vai cobrar dessa pessoa. Meus irmãos, nós nunca podemos buscar nos vingar a nós mesmos, mas nós precisamos deixar a vingança, se assim for necessária, nas mãos de Deus, porque Deus é aquele, segundo a Bíblia Sagrada, quem nos vinga inteiramente, se assim for necessário. Então, percebam que há uma exigência bíblica para nós, de nós sermos justos, de nós termos atitudes de justiça em todas as nossas ações, em todos os momentos das nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos representando a um Deus justo. Somos embaixadores do reino de justiça, que é o reino do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos indo para o final, vamos para a conclusão. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que os pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, pelo seu apoio. Que Deus continue abençoando a sua vida, família e ministério. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a lição de número 5. Graça e paz, que Deus os abençoe.